Boa noite. Gente, como falamos na última aula sobre contaminação de metais pesados, hoje eu vou fazer uma entrevista que vai servir de material suficiente para vocês escreverem a CAPT, a comunicação por acidente de trabalho. Essa CAPT tem o valor de 10 pontos, como eu já falei com vocês, e deverá ser entregue no dia da última prova. Nascido no município de Arcos, Minas Gerais, e membro de uma família de músicos, José Carlos Ribeiro começou a trabalhar na lavoura e no carreiro de boi, desde sua infância. Já adulto, trabalhou em fábrica de carbonato de cálcio precipitado por 2 anos, onde apresentou sintomas alérgicos pelo próprio pó do carbonato de cálcio. Há 35 anos veio para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde constituiu família com Maria Alice, também de Arcos, e tiveram 3 filhos. Empregado na metalúrgica Argos Ltda, empresa de fundição e usinagem de peças de bronze, localizada em Contagem, por 26 anos, viu sua vida modificada por conta de intoxicação por metais pesados. E é essa história que vamos conhecer agora. Zé Carlos, boa tarde. Boa tarde. Qual a sua atividade executada na Argos? Foram 3. Aprendiz de planador, operador de furadeira radial e fresador mecânico. Descreve sucintamente pra gente que é leigo o que é exatamente, qual é a atividade de cada um. Planador é uma fase inicial de uma pessoa que começa a trabalhar no setor de usinagem. Para esse processo tem que fazer um aprendizado por pelo menos alguns 6 meses e depois você vai crescendo dentro da empresa e vai aprendendo várias funções, no qual eu aprendi fresador, né, e também operador de furadeira radial. Okay. E você trabalhou lá por 26 anos, certo? Correto. E quais eram as condições de saúde ao ser admitido? As condições de saúde eram ótimas. Praticava esporte, fazia todos os exercícios que eu podia fazer, peteco, futebol de salão, futebol de campo, futebol de areia. E você tinha algum problema assim de saúde já? Fora a alergia que você adquiriu com o carbonato de cálcio? Não tive problema de saúde nenhum. Saúde perfeita. Perfeito. E quais eram as condições do ambiente de trabalho? Tinha muito ruído, calor, era frio, gases, poeiras? Como é que era a iluminação? Descreve de forma sucinta como era esse ambiente. Tirando o frio, todos eles era consequente. Mas eram boas ou eram ruins? Eram péssimas. Por exemplo, era muito calor, muito ruído, muita poeira e também fungos, né? Todos os agentes nocivos era constante. E qual eram assim, as substâncias perigosas envolvidas no desenvolvimento da sua tarefa? Primeira coisa era risco de acidente com a máquina, que era máquina bem em condições precárias, e também a contaminação de agente nocivo da saúde. Quais? Chumbo, metal pesado. Tinha alumínio, cobre, níquel, zinco. Tudo para produzir as peças de bronze. Isso. E a matéria-prima, ela estava em condições dentro dos padrões das normas brasileiras? Correto, estava assim. Então, em termos de matéria-prima, era tudo ok? A matéria-prima era correta, ok. O problema eram as máquinas? Não, a matéria-prima era prejudicial à saúde. Sim. Porém, com o uso de EPI, aliviava um pouco. Certo. E qual que era o modo estabelecido para a execução da tarefa na empresa? Havia assim, uma instrução específica sobre os perigos de segurança desse trabalho? Isso era documentado? Não era documentado, e é o seguinte, os primeiros 10 anos que eu trabalhei na empresa, não tinha instrução, como se evitar alguma coisa. Depois, passaram uns 10, 12 anos ou mais, aí que foi orientado todos os pessoais através de agente de saúde e técnico de segurança. Certo. Só depois de 10 anos?
Só depois de 10 a 12 anos. E teve algum treinamento, quer dizer, você falou que passou por diferentes fases lá dentro da empresa. Isso. Teve algum treinamento para execução da tarefa? Foi feito algum curso específico para isso? Não, tudo que a gente aprendeu, eu, no caso, eu aprendi dentro da empresa, foi tudo através de colegas de trabalho, de encarregado ou até da chefia da empresa. São tudo passado verbalmente. Verbalmente. Mas você se sentia qualificado para a execução do seu serviço? Depois de um certo tempo, sim. Quanto tempo, mais ou menos, que você Mais ou teve menos segurança? um ano. E nesse um ano, você sofreu algum acidente antes? Vários. Pode descrever pra gente? Tive um acidente com o dedo, cortei o dedo que abriu todo o dedinho. Tive alguns acidentes com o olho esquerdo, o qual eu tenho dificuldade de visão até hoje por limalhas, chamadas limalhas de ferro fundido, que por não usar o óculos de segurança, usava o óculos de grau, né? E não usava o óculos de segurança, então aí algumas vezes eu tive que fazer até raspagem. Um processo bem doloroso, né? Então, agora vem a minha outra pergunta, mas acho que você já respondeu, mas não tem problema. Quais eram os perigos na condução da tarefa? Sejam eles físicos, né, para você ter algum prejuízo físico ou químico? O físico era o risco de acidente com máquina, que é máquina em más condições de uso. E o químico já era exposto naturalmente pelo produto que a empresa fabricava. Trabalhar. Eram utilizados equipamentos e procedimentos de segurança? No início não, até os 10 anos, igual eu expliquei antes, não havia aquela preocupação. Porém, depois de passar do tempo, que as pessoas foram contaminando com chumbo, com alguns metais pesados, aí passou a ser cobrança através de técnica de segurança e de medicina empresarial, a qual a empresa aceitou fazer o trabalho para que a qualidade do trabalhador melhorasse. Tá, então, pelo menos nos seus primeiros 10 anos de empresa, não tinha nenhum EPI, nada... Tinha, mas não era cobrado. Não havia nenhuma... Cobrança em cima do funcionário a usar. Tá, então, mas a empresa fornecia? Não todos. Quais que ela fornecia? Ela fornecia botina, com biqueira de aço, uniforme e abafador de ruído. Quando a fiscalização chegava na empresa, eles mandavam a gente usar e o óculos de segurança, só. Porém, nem máscara a gente usava. Mas a empresa, ela facilitava assim, alguma coisa? Tipo, ela dava alguma condição de... Para uso? Para uso? No início não, depois sim, todas. Mas tudo isso só depois de 10 anos? Depois de 10 anos, eu trabalhando na empresa, aconteceu isso. Você seguia o método habitual da tarefa que você tinha que fazer? Quer dizer, existia uma forma de se fazer o torneamento. Isso a fresagem, desculpa. Isso era seguido como deveria ser? Era porque a minha função era trabalhar na máquina e cumprir aquilo, a minha tarefa. Então era uma coisa rotineira. Coisa rotineira, porém com qualidade diversa. E havia muita pressão para trabalhar? Existia um prazo final? Pressão para trabalhar, sim, e outra, era trabalhado com um tempo determinado. Ou seja, ordem de serviço através do cliente e da empresa, você tinha uma meta a cumprir. E os equipamentos necessários, eles estavam sempre disponíveis? Ou seja, a máquina estava sempre em condições de uso? Não. Como é que era feita essa manutenção? Às vezes, o próprio funcionário fazia manutenção na máquina. E você foi treinado para isso? Não. Então, você tinha que fazer na cara. Tinha que fazer na cara e na coragem. Às vezes, devido à experiência de trabalho na empresa, eu conseguia fazer muita coisa, aliás, como se diz, resolver muitos problemas da máquina. Manutenção na máquina, menos a parte elétrica, que algumas vezes fazia. Mas a mecânica da máquina eu mesmo fazia. E alguma vez você e os seus colegas já executaram a tarefa de fresagem? Fresador. De fresador. De maneira insegura? Com certeza sempre, pelas condições da máquina. Descreve um pouquinho a máquina pra gente que não conhece. A fresadora é o seguinte, é uma máquina que ela é uma máquina completa, né?
igual eu disse no início, porque para a pessoa ser um fresador, a nível 3 igual eu cheguei, a pessoa tem que passar por um aprendizado anterior, seja planador, torneiro mecânico, operador de furadeira radial, que chama, para chegar a fresador. Depois você tem o nível de fresador 1, 2 e 3, é o nível que eu cheguei. Porém, a fresadora é uma máquina que fabrica desde peça milimétrica até peça de 3 metros, o qual fabricava peças de disco de freio de avião e fabricava peças para a indústria em geral e para carros. Então, quer dizer, existia uma rotina de trabalho, mas essa rotina não era uma coisa não era sempre coisa igual, fixa, né? não era fixa. Não. Cada serviço que a gente pegava era um desenho diferente, era uma peça diferente. Então, nunca se faz, aliás, geralmente não se faz o mesmo serviço no mesmo dia. E tudo isso foi feito com um treinamento básico dentro da empresa? Dentro da empresa. Com promoção da empresa, porque a empresa ajudava a gente na época, né? E não tive Senai, não tive curso nenhum fora, só que o curso, aliás, a minha base de experiência foi trabalhar dentro da empresa. Então foi uma experiência com a mão na massa. Com a mão na massa. E os usos de EPIs não tinham, né? Mas o que você acha que deveria ser feito por parte do empregado para modificar essas condições de trabalho? Hoje, a minha conscientização sobre o EPI é uma coisa que hoje eu estou vivendo, né? Se todo mundo soubesse o que é passar por uma dificuldade, um problema de saúde, por não ter usado corretamente os EPIs, todo mundo vê-se alguma coisa a respeito disso, com certeza a primeira coisa era conscientizar de que EPI foi feito para usar. Mesmo com EPI, você ainda está correndo risco de alguma coisa, de um acidente, de uma contaminação, né? Mas eles ajudam a minimizar. Ajuda a minimizar, com certeza. E quando foi que você, José Carlos, se conscientizou disso? Quando principalmente começou a aparecer problema de saúde. Quais foram? Isso depois dos 15 anos de trabalho na empresa, da mesma empresa. E quais foram? Foram principalmente perda de audição e o caso da artrose, né? Contaminação de chumbo no sangue. E depois, consequente disso, foi levar a ser uma pessoa hipertensa, né? Daí por diante. Vários e vários detalhes. Em conversa anterior que a gente teve, você falou alguma coisa sobre a CIPA. Descreve um pouquinho a sua experiência. Eu fui presidente de CIPA por 2 mandatos, o qual fiz treinamento durante 20 horas de duração numa sede de um jornal de grande porte de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Fiz treinamento, o qual, às vezes, eu cobrava mais da empresa do que a empresa cobrava de mim como presidente da CIPA. Foi ótimo, excelente, porém, existe aqueles detalhes, né? Empresa dá oportunidade às vezes, quando dá oportunidade, os funcionários não querem assumir. Entendi. Então, você atribui essa sua experiência na CIPA como o início, juntamente com o início dos seus problemas de saúde, a sua conscientização como trabalhador e como pessoa? Com certeza. E quais as mudanças, na sua opinião, a administração da empresa poderia fazer para evitar um tipo semelhante de acidente ou, no caso, de uma contaminação no futuro? E assim, pelo que você conhece da empresa, você sabe se alguma providência já foi tomada? Sei, inclusive eu trabalhava na época e uma das melhores providências que tomaram foi contratar a medicina empresarial. Fala um pouquinho. A medicina empresarial é o seguinte, cuida da saúde do trabalhador. São palestras, são pessoas que vão para orientar os riscos de todos, principalmente contaminados de agente nocivo da empresa. Agora, na matéria de trabalhar com máquinas, aí é coisa que a gente sobrevive trabalhando e você vai convivendo com risco e você para de ver, para ver que ali existe um problema e que você está sujeito àquele risco de acidente. É orientado durante o tempo, ó, você não pode fazer isso porque você corre risco de acidentar. Só que acidente chama acidente. Ele pode acontecer por diversos motivos, né?
Principalmente pela matéria, igual eu falei antes, pelo uso inadequado de ferramentas e de máquina em péssimas condições de uso. Porque esse é o pior que tem. E você já falou um pouquinho que você começou a ser hipertenso, que você tem uma artrose. E conta assim, resumidamente, como a sua vida está hoje, em comparação a quando você entrou na empresa. Olha, está bem precário. Porque as atividades que eu fazia, deixei tudo de lado, né? Principalmente esporte. Hoje, tenho dificuldade de fazer as coisas, não 100%, porque ainda gosto de fazer as coisinhas básicas que eu faço, que é uma pescaria. Né? Não posso ficar muito tempo de pé, nem muito tempo sentado. Então, meu lazer, pescaria. Porém, existe dificuldade para mim daquilo que eu fazia hoje, eu não faço mais. Simplesmente eu parei de trabalhar há 10 anos, estou aposentado por invalidez, com avaliação em 2018. Para ver se volto a trabalhar ou não, né? A vontade era essa, mas fazer o quê, né? E nesse tempo todo que você está aposentado por invalidez, foi um processo fácil de se conseguir? Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência. Difícil porque, igual no início, você comentou aí que eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, igual eu relatei. Para pessoa que trabalhou a vida inteira, nunca fiquei desempregado mais de que 10 dias, ficar parado de trabalhar é a pior coisa que tem. Então, para mim foi difícil. Aí, logo que eu afastei de trabalho, fiquei 4 anos afastado. Durante esses 4 anos, só recebendo auxílio doença. E nesse período foi descoberto que eu sou hipertenso. Não tinha nada disso. Depois me aposentei por invalidez, depois de 8 anos trabalhando. Ou 4, estou 10 anos parado de trabalhar. Então, quer dizer, as consequências dessa intoxicação foram principalmente a artrose, as dores nas articulações, quer dizer, não pela contaminação do chumbo, mas pelo trabalho, a perda parcial da visão do olho esquerdo, Isso. a audição, Também. a hipertensão. A hipertensão consequência de parar de trabalhar. Ah, tá. Com certeza. Parou de fazer tudo. Estressado. Mas e a pescaria? A pescaria é bom, mas uma vez só no ano, né? Então às vezes 2, né? Ela desestressa, mas depois estressa, porque sonha a noite toda em trabalhar. Gente, então vou agradecer ao Zé Carlos, muito obrigada por passar essa experiência dele pra gente. Vocês agora têm um trabalhinho para fazer e a gente espera que essa experiência, infelizmente, essa ruim experiência que o Zé Carlos passou numa empresa que inicialmente, como outras também, não tinha uma preocupação com o trabalhador e simplesmente com a tarefa executada, com o produto final. Ainda bem, hoje as empresas já estão sendo mais cobradas, então os trabalhadores precisam usar os EPIs. Como eu já falei com vocês, e todas as aulas eu falo, a tarefa de um técnico de segurança do trabalho, ela é muito importante, mas o pior de tudo, a tarefa mais árdua, é o que o Zé Carlos falou, que é a tomada de conscientização da necessidade daquele EPI. Então, Zé Carlos, quer falar mais alguma coisa para a turma? Tudo bem. Só falo, conscientize-se de que EPI é necessário. E assim a gente termina a nossa entrevista. Obrigada, Zé Carlos. Falou, galera. É nóis, mano.